Saudações a todos, sou Marcos Arinho, Babalauê, Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog que tem textos, blog convencional e antigo, www.lumilá-ifa.com.br. Se você gosta de ler, vá nesse blog, vai ter alguns textos que podem endereçar alguma das questões ou dúvidas que você tem. Se não encontrar lá alguma coisa relevante ou discordar de alguma coisa, mande um e-mail, né? Faça um comentário que eu faço correções, eu faço textos novos. De vez em quando eu faço algum texto novo, porque já tem muito texto lá. Bom, se você também gosta de ler, vá na Amazon, www.amazon.com.br, tem livros, eu tenho uns 3 livros ou 4 livros Kindle, eu não sei a quantidade. São livros que não são muito grandes, tem alguns livros de conteúdos verticais muito bons. Você pode gostar de algum deles, quer saber de algumas coisas adicionais, e você pode encontrar nesses livros Kindle, tá? São livros eletrônicos, não tem livro físico ainda. Muito bem. Feito o jabá, que de vez em quando eu faço, porque de vez em quando eu lembro e faço o jabá, né? Então, nesse vídeo aqui eu vou tocar, eu espero que rapidamente, sobre a questão do Deus Supremo. Eu fiz um comentário num vídeo sobre a questão de Deus Supremo, né? E teve uma pessoa que fez uma pergunta com uma dúvida, eu respondi, mas eu falei, cara, achei uma boa oportunidade de voltar a esse tema de Deus Supremo para reforçar a posição dessa religião em relação ao Deus Supremo. Então, se você quer entender o que eu quero falar sobre esse assunto, fique aqui até o final para você ouvir. Se não, deve ter outro vídeo que te interesse, tá bom? Então, esse assunto de Deus Supremo, para quem ficou, né? Esse assunto de Deus Supremo me interessa porque eu estou fazendo era para ser um vídeo, virou um texto, agora vai virar um livro, né? Eu vou botar na Amazon mais um livrinho lá sobre o assunto vertical. Temas verticais ainda, né? Eu estou preparando um outro mais horizontal. Sobre Deus Supremo, eu vou falar sobre essa questão do Deus Supremo, né? Virou um livro, né? Como eu falei, evoluiu. E então esse assunto me interessa, já que houve uma certa dúvida sobre o que eu disse. Então, o que eu estava comentando em um vídeo anterior para as pessoas foi foi em relação às religiões, né? Nós temos várias religiões, né? Temos o pessoal os judeus, nós temos os católicos, os cristãos que são os evangélicos, que são, né, os protestantes, que são uma seita, aí, uma divisão dessa coisa. Aí temos outras religiões no mundo, né? Shintoístas, budistas, hinduístas. Tem muitas religiões, né? As religiões orientais tem mais, aqui mais ocidentais são mais ou menos essa, mas lá na parte do Oriente eles têm algumas religiões tradicionais, religiões xamânicas, religiões locais dele lá. Então tem muitas religiões. E já tivemos outras religiões, né? Outras religiões importantes. Zoroastrismo foi uma religião importantíssima, né? Acho que está voltando a questão aí, né? Maniqueísmo também foi muito importante, muito interessante a visão do Mani, né? O próprio mitraísmo, assim, várias religiões muito, muito interessantes, né? O que todas as religiões tinham em comum, e têm em comum muitas delas, a maior parte dessas religiões tem em comum, né? A questão delas acreditarem num Deus Supremo. Elas todas, nos mitos de criação, nos mitos que fundamentam a religião, ela tem a visão que existe um Deus Supremo, e este Deus Supremo cria todo o universo, cria todo o mundo. Então nós, os seres humanos, o mundo seria uma criação desse Deus Supremo. E aí o que eu falei, e volto a falar aqui agora já no presente, eu digo o seguinte, reforçando isso, se existe um Deus Supremo, se essas religiões todas, né, que eu estou comparando aqui, eu tenho 3, 4, 5, 6 religiões, todas elas acreditam que um Deus Supremo criou tudo, então todas elas só podem estar mencionando o mesmo Deus Supremo. Nós não podemos ter o Deus Supremo dos judeus. Esquece os judeus que são um traço. Né? O judeu é um traço na estatística do mundo, né? Menos que um traço lá. Nós não podemos ter um Deus Supremo na visão dos católicos, por exemplo, né? Ou cristãos. Não podemos ter esse Deus Supremo aqui e ter na outra religião aqui, né? Hinduísta, outro Deus Supremo aqui, e ser diferente. Não, o cara fala, não, aquilo lá é outro Deus. Não pode ter. Se você tem um Deus Supremo, se você tem um Deus Supremo, é o mesmo para todo mundo. Lembrando a todos, tá certo? Então, assim, essa é eu vou tomar cuidado aqui para não me perder nas minhas explicações, mas essa é a primeira parte básica, lembra? Deus Supremo, com várias religiões. Aí você vai dizer, não, mas na verdade, porque lá no hinduísta o cara acha que tem 3 deuses, lá no Zoroastro ele tinha 2. Olha só, gente, não é verdade.
as religiões, elas configuram o divino da forma como as pessoas interpretam, como as pessoas entendem. Então lá no zoroastrismo tinha né, a Ahura Mazda, né, que era o principal. Aí ele reconhecia as outras divindades, que não era ele, mas só que ele era o Supremo. Tá certo? Lá nos hinduístas tem 3 divindades, que são, na realidade, são 3 manifestações da mesma divindade principal, sendo que Brahma é a principal divindade e nem tem culto a Brahma. Sabe que existe na Índia inteira um templo lá que homenageia a Brahma. Por quê? Porque você não tem culto ao Deus Supremo, não é necessário. Você se preocupa com as emanações dele, com as divindades que representam. E isso tudo é representação humana, de entendimento humano desse supernatural. O que é mais importante, você tem que extrair, daí isso é o que? É Deus Supremo. Todas elas reconhecem que um Deus Supremo, né, criou essa universalidade, tá certo? Bom, então por que eu estou falando dessas diferenças? Porque a religião, aí eu volto em vários vídeos que eu já falei aqui para a pessoa, mas eu tenho que repetir porque queria todo mundo ver tudo, né? O que é a religião? Né? A religião é aquela coisa que os homens criam e que nos liga a Deus, né? Tá certo? A religião faz. Eu nunca gostei dessa expressão religar e tal. Eu gosto da religio, né? Que é diferente, da emanação de Deus. Mas a religião nos liga a Deus, né? E religião, por que a religião nos liga a Deus? Porque a religião traduz para nós as orientações, ou em princípio a palavra de Deus para nós. Então a religião é onde a palavra de Deus se manifesta, é aceita. Pessoal, um pouquinho de paciência que eu estou tendo cuidado com as coisas que eu falo aqui. Onde as palavras de Deus são aceitas, são documentadas, né, e são interpretadas através da teologia. Então, sendo que são processos humanos. Então, a religião, apesar de ser uma emanação de Deus, ou seja, por que é uma emanação de Deus? Porque Deus faz a religião brotar em nós. Ou seja, a gente não cria uma religião do zero, do nada. Ela nasce da nossa própria vontade de nos ligarmos a Deus e não termos Deus como referência. Por que eu faço essa afirmação? Porque no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, ao longo de todas essas eras, né, 2.000 e tantos anos, 3.000 ou 10.000 anos, não sei quantos a gente vai ter, segundo os cristãos são 6.000 anos só, né? Esses anos, esses milhares de anos todos, o tempo todo religiões surgem, a gente se liga ao mesmo Deus, pessoas em lugares totalmente diferentes se ligam ao mesmo Deus Supremo da mesma forma, com coisas similares, com estruturas similares, e variando a interpretação. Por que varia a interpretação? Porque a religião é um processo humano. Apesar de ser inspirada por Deus, os homens formatam a religião a partir de textos que os homens escrevem. Então, Deus não manda um fax. Para quem lembra o que é fax, né? Deus não manda um fax com as palavras dele escritas, não manda um e-mail. Não chega lá na maquininha um faxzinho escrito aqui. Não chega nada. Então, alguém, eu acho que é isso, escreve. Então tem um processo humano de escrever e tem outro processo humano e teológico de interpretar. É a religião onde essas duas coisas acontecem, os textos e a teologia que interpreta e a passagem. Né? E por que ela é importante? Porque ela transmite para as pessoas o que Deus nos passa como orientação. Por isso que é importante, então, né? Então a religião sempre transmite, seja essa pessoa, se for dessa maneira, você está aqui para isso, você não está para isso, faça isso, aquilo. A religião sempre vai dizer, quando você aceita uma religião, você está disposto a ouvir orientações e mudar a sua vida, mudar a forma como você procede, os seus atos, baseado nessas palavras dessa religião. É importante você entender isso, né? Então termos muitas religiões ligadas ao mesmo Deus Supremo é uma coisa natural. Lembra? Volta aqui. É o mundo inteiro. Lugares diferentes, regiões diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes. O processo de brotar a religião da gente é um processo que nasce de Deus e é um processo divino, mas o processo de formatar aquilo e as pessoas aderirem à religião é um processo humano. Por isso que você tem várias religiões. E essas religiões são ligadas ao mesmo Deus Supremo, o que é natural. O que é artificial, o que não é natural, é você imaginar que o Deus só criou, só essa que é de verdade, só essa que é válida, e todas as outras são bobagem. Né? Não pode ser dessa maneira. E por que não pode ser dessa maneira? Porque não tem o menor sentido. Seria muita presunção da sua parte achar
que só a sua interpretação está correta, ou seja, a minha aqui está certa, essa daqui está errada, essa aqui, todas as outras estão erradas. Cara, essa é a presunção sua, só você tem a interpretação certa. Mas eu não quero entrar nesse tema aqui, não vou aprofundar mais do que isso aqui, porque esse é o tema do livro, né? E que eu vou fazer outros vídeos para abordar isso aí com mais calma. Mas entenderam a questão do Deus Supremo, de você poder, de entendimento natural, é que você tenha um Deus Supremo, e esse Deus Supremo emane essas religiões de várias pessoas que nascem, né? Das pessoas. Eu queria dizer assim, é muito natural, assim, sai das pessoas, mas todo mundo é o mesmo Deus Supremo. Aqui ele é entendido assim, 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 assim. E por que a gente é diferente? Por que o modelo esotérico é diferente, o modelo supernatural? Porque são pessoas que interpretam isso. Alguém escreveu aquilo, alguém interpretou, alguém fez análise teológica. E pelo mesmo, inclusive isso é pelo mesmo motivo pelo qual você pode ter o mesmo livro sagrado, e esse livro ter teologias diferentes, porque teologia é um processo humano de interpretação. Pessoas criam teologias baseado no que elas interpretam, que elas analisam. É muito natural. Bom, certo? Então eu queria falar isso, é Deus Supremo. Aí, qual foi a questão da pergunta? Finalmente, eu cheguei aqui, agora vai começar o vídeo, 11 minutos. Vai começar o vídeo, que foi? A pessoa perguntou, fez a dúvida que como é que era Ifá, né? Se a gente tinha um Deus Supremo, né? Porque o entendimento pode ser um pouco diferente, né? Então eu vou falar sobre isso, né? Agora começando o vídeo, né? Então, sim, então o que acontece? Aqui em Ifá, eu falo sobre Ifá, eu faço sobre teologia ligada a Ifá, né? Perdão, eu faço teologia baseado no que está escrito em Ifá. Olha só, os versos estão aqui, tenho a tradição oral que eu obtenho, estudo ela, junto compilo, e então, assim eu faço teologia baseada nisso, ok? Faço teologia baseada nisso. E o que acontece em Ifá, que é a mesma religião que deriva o Candomblé, lembra? Todo mundo fala isso, né? Sempre falou. Ifá é a teologia da religião. Né? O Candomblé está aqui com a prática ritualística, né? A prática, o dia a dia. Ou seja, a gente, para praticar a religião, a gente tem que estar no Candomblé. Ifá é só a teologia e a ligação do oráculo, tá certo, né? A prática está aqui no Candomblé, isso que é o importante. Então, Ifá tem a teologia. E o que essa teologia de Ifá diz? A teologia de Ifá diz que sim, que nós temos um entendimento de um Deus Supremo. Um Deus Supremo. E este um Deus Supremo, ele é Olodumare, o Deus Supremo desta religião. Aí vocês vão dizer, mas de onde você tirou essa conclusão de que, essa afirmação de que Olodumare, que tem um Deus Supremo, e é esse Deus Supremo Olodumare? Vou falar em dois pedaços. Primeiro pedaço é o seguinte, olha, Ifá, ele é baseado numa trindade. Olodumare como Deus Supremo, tá certo? Orunmilá como o mensageiro, e Exu como o mensageiro de Axé. Então, assim, essa trindade, Orunmilá, Olodumare, Exu, é a base de Ifá. Então, inclusive, é Ifá que traz essa trindade para a religião, né? O Candomblé nunca teve o entendimento desta maneira. O Candomblé, enquanto religião, enquanto representante desta religião, né, como tradição religiosa, a expressão tradição religiosa é uma palavra técnica, tá? Então, enquanto tradição religiosa, não tinha esse entendimento, então foi Ifá, isso mais ou menos na década de 60, 70 para 80, mais para 70 para 80, que foi introduzido, muitas pessoas do Candomblé reagiram, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas esta trindade, quem traz é Ifá. Então, é assim, Ifá é associada com a trindade, e essa trindade eu até, só para fazer, eu fiz um desenho que eu botei em quadriláteros, mas eu estou simplificando aqui, né? Tem mais uma atividade, mas assim, eu estou simplificando aqui. Não tem como, né? Eu acho que eu botei ele em aqui, mas não importa. Aqui, olha só. Olodumare então, Ifá toda é baseada nessa trindade, e esta trindade é baseada na existência de um Deus Supremo. Então, enquanto Ifá, enquanto Babalaô, enquanto fazendo teologia desta religião baseada em Ifá, não tem como abrir mão da definição de Olodumare como um Deus Supremo. Aí você dizer, mas onde você achou isso? Olha, eu achei isso nos versos de Ifá. E achei isso também nas pessoas que
analisaram e documentaram essa religião. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Assim, ó. Eu tenho exemplo de onde eu achei isso. Achei aqui no Embit, no Parrinder, mais Embit, esse aqui, Babatunde Lawal, o Homocédio Olaru, todo mundo aqui, o Olodumare, Deus Supremo. Os mais famosos aqui, né? Idowu, todo mundo conhece esse livro. Todo mundo conhece esse livro aqui, ó. Deixa eu botar aqui a posição certa. Olodumare, God in Yoruba Belief. Assim, aqui ele formalizou isso. Aí depois tem um outro livro dele, que é esse cara aqui, ó. Tá? Do Idowu, muito bom, bem denso, tá certo, né? O Parrinder ainda aqui, tá certo? Aqui, vamos lá. Tem outros aqui, ó. Esse aqui também interessante, também falam sobre isso. Mais o Embit. Mais livros que falam sobre cosmo africano. E finalmente, tem outros aqui, né? Bem interessante. Aí vem para Ifá, né? Versos de Ifá. Versos de Ifá. Aqui, tradição oral. E versos de Ifá. Todo mundo, assim, todo mundo está aqui. Ainda tem mais um tanto ali, que eu não vou ficar mostrando aqui, quilos e quilos e metros de livro. O que eu quero dizer é que esta não é uma informação inconsequente que eu trago. E nem baseado em um livro. Você leu o livro do Idowu. Não, eu li o do Idowu e li todos aqueles outros lá, e mais outros que eu não estou mostrando aqui, que estão lá naquele canto ali. Estão lá, e mais outros estão lá na estante lá fora. Todo mundo. Assim, e além disso, se eu vou nos versos de Ifá, assim, né? Ali está o Olodumare, ali está a presença do Deus Supremo, a manifestação, a emanação. Ali está. Então, assim, não tem como um babalô que se debruça sobre versos de Ifá, de fato, versos mesmo de Ifá, né? Versos de Yorubá, e não reconhece ali a manifestação, como teologia, a manifestação de um Deus Supremo. Não tem como. Você só vai encontrar isso. Então, trazendo como informação para quem não sabia, existe. Eu esqueci de até trazer o livro do próprio Beniste, né? Que é um livro parecido com o do Olalu, né? O do Orun Aye. Esqueci de botar, tem um em português. Orun Aye. Pesquisem esse livro. Olha, vocês vão gostar muito do livro. Que está em português e é fácil vocês entenderem. Então, assim, a informação de que temos um Deus Supremo, e esse Deus Supremo chama-se Olodumare, com vários detalhes aí, é verdadeiro, é fato, está na religião, tá? E é muito curioso, porque esse Deus Supremo, que eu falo, vou falar uma coisa aqui em algumas versões, o Deus Supremo, Olodumare, ele lembra muito o modelo do Deus do Spinoza, né? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Por quê? Porque ele é um Deus Supremo, no entendimento iorubá, ele não é uma personalidade, é um Deus Supremo, cobre tudo, então o todo é o Olodumare. O Olodumare é o todo, assim, por quê? Porque toda a vida emana de Olodumare, todo controle. O controle do mundo está baseado em Olodumare. Sendo que o Olodumare tem alguns outros nomes, as pessoas tem um outro nome comum que as pessoas chamam de Olorum. É o mesmo Olorum, que é o senhor do Olorum, Olorum, senhor do Olorum. Mas é por quê? Porque existem vários nomes para a mesma divindade, isso é normal na cultura iorubá, assim como também os judeus tinham um monte de nome para a mesma coisa, né? Então, assim, não é só uma particularidade dos iorubás ter vários nomes para uma mesma divindade superior, né, divindade suprema, perdão, superior, divindade suprema. Então, então no modelo de Ifá, o Olodumare controla tudo. Tudo é controlado por Olodumare, né? E neste modelo que controla tudo, não existe espaço para nenhuma outra divindade controlar o todo. Então, o mundo, toda a existência é o Olodumare. É nesse ponto que ele se aproxima com a questão do Deus de Spinoza, né, que ele diz que é o todo. É verdade, o Spinoza, nesse ponto, ele bateu na tecla certa, é isso mesmo. E aí, assim, então quem controla o todo, o mundo, a nossa vida, não são orixás. Isso é uma coisa que eu vou falar, eu já fiz vídeo sobre isso, escrevi texto, caraca, eu já cansei de falar, as pessoas continuam repetindo a mesma coisa. Orixá é elemento da natureza. Não, orixá não é elemento da natureza. Orixá é uma emanação do próprio Olodumare. E o orixá está diretamente ligado a pessoas, a nós, a natureza humana. Nós humanos estamos ligados ao orixá. Não existe nenhum sentido de existir um orixá se não for para ligar Deus, o Olodumare, às pessoas.
Os orixás não estão ligados à natureza não existe por causa deles, eles não controlam, eles não são o fogo, a lua, não tem nada disso, essa presença, isso é inexistente. Isso foi uma coisa que provavelmente um antropólogo qualquer inventou isso, as pessoas, então é isso, e não é verdade. Eu, inclusive, tenho textos no blog que eu falo sobre isso, devo ter vídeos aqui que eu falo sobre isso, aí não adianta nada, eu falo, as pessoas entram por um lado e saem pelo outro. Por quê? Mas isso faz diferença na teologia, porque o Deus Supremo é esse que controla tudo, e os orixás são as emanações dele ligadas a nós. Aí você vai dizer, baseado em quê? Baseado em versos de Fá. Eu tenho um texto que está no blog, que eu boto as referências dos versos que estão lá, que fazem isso, e da relação, um dos principais versos com relação disso, um dos principais versos que documenta a situação assim, de forma que você não precisa nem se preocupar, Oxétuá. Está lá no blog, eu já fiz vídeo sobre Oxétuá, traduzi, tem várias coisas. Oxétuá deixa bem clara qual é a relação dos orixás com o Olodumare e qual é a relação dos orixás com a gente. Está em Oxétuá. Se você consegue ler, se você consegue interpretar, você vai encontrar aquilo ali. Além de que existe, no texto que eu fiz no blog, botei lá, existem as referências até existe um verso no qual os orixás dizem o seguinte, não, Olodumare, nós queremos controlar tudo e dar tudo errado, porque só ele, Olodumare, que consegue controlar o todo. Até isso tem. Ou seja, e aí por quê? Você vai dizer, mas foi plantado assim. Por que alguém inventaria um verso no qual os orixás tentam tomar o poder e dizer, Olodumare, deixa que nós vamos controlar o mundo, isso dá errado, se não fosse para afirmar a presença, a superioridade do Deus Supremo, Olodumare, como Deus Supremo, entendeu? Ou seja, aqui ser muito direcionado, ser muito específico, gente, para poder aconteceu por acaso, ser sido plantado lá. E isso é uma questão teológica muito importante. Então, assim, não está ali por acaso. Aquilo ali apareceu ali de fato. Então, nesse ponto, com 21 minutos já, caraca, muito mais do que eu queria. Sempre assim, né? Então, tá claro? Então essa é o que eu estava falando. Olha só, existe a questão do Deus Supremo, só para fazer uma parada de arrumação. Freio de arrumação, né? Para quem andou de ônibus, sabe o que é isso? O motorista daquele freio de arrumação. Opa, vamos arrumar todo mundo. O que é isso? Olha lá. Eu falei da questão do religioso e Deus Supremo, só pode ter um Deus Supremo. E aí eu estava explicando porque sim, nessa religião também tem um Deus Supremo. Se as pessoas perderam a noção disso, é o Olodumare e é o Deus Supremo da religião. Aí, o que se opõe a essa visão? Essa visão, todo mundo concorda? Não, nem todo mundo concorda. Por exemplo, o pessoal da tradição de Orixá, Candomblé, se incomodava com essa visão. Por quê? Porque antes da década de 60, se não me engano, como eu já falei, eu acho que a década é essa, não tinha essa visão de Olodumare. Se tinha, era meio remoto. Foi Ifá que trouxe isso, esse entendimento. E os antropólogos, quando começaram a descobrir as coisas direitinho, principalmente trouxeram, opa, tem aqui o negócio de Olodumare e tal. Então eu já encontrei com pessoas antigas de Candomblé, lá na década de 90, e as pessoas falavam, né, diziam isso, esse negócio de Olodumare é uma invenção recente, como se fosse uma invenção recente. Por quê? Porque na visão pré-teológica, ou pré-ifá, ou pré-teologia formal, tudo era orixá. Era um mundo orixalizado, tá certo? Orixalizado, então tudo era orixá. E nesse mundo orixalizado, Oxalá seria esse Deus maior. Eles tinham um modelo como se fosse um panteãozinho, né, de Oxalá ali, mais ou menos superior às outras divindades. Pode ter sido por esse modelo equivocado que eles acharam que os orixás eram elemento da natureza. Por quê? Porque esse modelo de Oxalá com os outros lá, com um sendo superior aos demais, né, mas dividindo poderes, alguma coisa, é o modelo do panteão grego, né, que mesmo assim é uma interpretação equivocada. Então as pessoas acharam, então é a mesma coisa, Oxalá que os orixás, então é igual os gregos, então é politeísta, não sei o quê. Sendo que é tudo bobagem, nunca foi politeísta. No máximo, o Candomblé é enoteísta, né? É enoteísta, sem dúvida nenhuma, porque você tem culto, você tem uma divindade superior ao Olodumare e as outras divindades que estabelecem cultos a ela, não tem nenhum problema, você pode ter cultos a ela, não é uma monolatria, mas é um enoteísmo, e não tem nenhum problema isso. Porque, como tem no hinduísmo, se aquela divindade, aquele orixá, é a sua ligação com Deus, você pode estabelecer culto a ela normal, porque é um vínculo pessoal, você e aquela divindade. E isso aí afeta alguma coisa? Não, gente, não afeta nada. Mas podia ser uma monolatria? Podia ser uma monolatria, no qual você reconhece. Existem alguns aspectos monolátricos também na teologia de fato. Tem algumas divindades que não têm culto, né?
Entendeu? As coisas estão assim, não há nenhum grande problema nisso ali. Então, o pessoal de Candomblé tinha essa reação, dizer que não era bem isso. Só que esse modelo que eles criaram, orixalizado, é um modelo que foi ruim, porque até hoje as pessoas falam nesse modelo orixalizado, tá certo? E foi esse modelo que trouxe essa associação com politeísmo, que isso atrapalha. Por quê? Porque era um modelo parecido com os Zeus, aqueles outros deusezinhos lá, entendeu? Cara, entendeu? Não ajudou nada. Bom, outra pessoa que se opôs, então eu estou falando o seguinte, que havia esse negócio, o pessoal antigo tinha essa visão. Mais uma vez, com a vinda de informação, mostrou-se que é uma outra realidade. Então, como eu falei para vocês, nós temos um outro contexto, não é esse contexto de verdade que nós estamos lidando. Quem não ajudou para esse novo contexto foi o Verger, né? O Verger, que não era antropólogo, né? Antropólogo honorário, nem teólogo, né? Gostava de fazer as coisas, mas ele se sentia como uma autoridade em relação aos Yorubá, porque ele vivia lá com os caras, vivia no dia a dia, assim, tem méritos. O Verger é uma pessoa que tem méritos assombrosos, a gente tem que erguer uma estátua para o Verger, né? Porque foi um cara que mudou tudo, né? Todo o lixo que tinha aqui, cara, né? Todo o lixo que tinha aqui no Candomblé, que tinha aquele entendimento todo enganado, o Verger, né? Aquele Nina Rodrigues, gente o Cascudo, o Nina Rodrigues, que espalhava umas coisas que ninguém sabia nada. O Verger fez apagou, essas pessoas sumiram do mapa, né? Nina Rodrigues sumiu do mapa, nunca ninguém mais falou do nome dessa pessoa. Porque, cara, era uma bobagizada que eles falavam lá, cara. Tem um monte de gente que nem importava mais, né? Tem pessoas aí que fizeram livros que eram livros teóricos. O Verger foi lá. Não, gente, ó, não é nada disso que vocês estão falando, não é nada disso. O Verger teve esse grande mérito, pessoal, o Verger. Grande mérito, ótimo. Mas, no que diz respeito ao Olodumare, entendeu? Ninguém pode estar sempre certo. E ele escreveu um artigo, chamado Yorubá High God, né? O Deus Supremo Yorubá, no qual ele critica essa visão do Yorubá High God, né? Tem um artigo em inglês, ele escreveu, deve ter em português também o artigo, né? Ele fez o artigo, aí o que eu fiz? Aí eu li o artigo dele, inclusive eu fiz fiz um texto no meu blog que tem lá criticando o artigo, porque eu li o artigo, é um artigo ruim, assim, mal feito, com uma avaliação parcial ou de coisas, não leva o conjunto, inclusive com afirmações não coerentes, não condizentes. Eu peguei esse artigo, fiz, disse, olha, legal, o BG fez excelente trabalho, documentou excelente coisa e tal, mas olha só, esta abordagem aqui dele estava muito ruim, tá certo? Mas não é o artigo não, o artigo ruim tem uma segunda parte lá que ele fala de Olocum, fala algumas coisas muito interessantes, coisas que atrapalham muito a vida dos cubanos, né? De algumas coisas que eles inventaram lá de orixá, lá que eles querem. Sabe que os cubanos inventaram orixás que não existem, só existem na cabeça deles. Né? Então, o Verger fez parte disso aí. Então, por que eu estou falando isso? Porque, ao mesmo tempo que eu falei que sim tem o Olodumare, que fato tem lá, eu tenho que dizer que tem o outro lado. O outro lado são as pessoas que se opõem. Então, eu falei, de novo, outra fiada de arrumação. Eu expliquei o negócio do Deus Supremo, falei do que tem essa visão do Olodumare, e essa trindade. Não tem como você falar de Fá se não falar dessa trindade. Então, assim, então não tem Olodumare. Olha só, gente. Sem essa trindade, sem Olodumare, Orumilá e Exu, não tem Fá. Não adianta. Essa trindade é a básica. Inclusive foi Fá que traz a trindade para a religião e é inassociável. E Fá é inassociável. Não tem como ter Fá sem ter a ligação com essa trindade. Ok? Então tá lá. E aí eu falei das oposições. A primeira oposição veio do pessoal de Candomblé, que não tinha contato com essa questão de Olodumare e orixalizou tudo. Isso é uma coisa. Agora eu vou falar uma coisa, não é, tem um aspecto negativo e positivo. Então, o pessoal de Candomblé, com o que tinha na mão, né, com o que veio aí da época de Bamboche, do início do século, né, do século XIX e XX, eles orixalizaram tudo. Né? Então, muitos aspectos da teologia, né, da religião, que eles não conheciam, em verdade não conheciam mesmo, mas notaram que aquilo ali existia, o que eles fizeram? Orixalizaram. Então, houve um processo, eu acho que eu já comentei isso aqui há muito tempo atrás, houve um processo de orixalização da teologia, da religião, das divindades. Então, um monte de divindades que lá, originalmente, seriam outros, aqui viraram orixá. Então, tudo virou orixá. Quando eu falo orixalização, porque todo esse contexto complexo, existe um contexto complexo de divindades,
elas foram simplificadas através da orixalização e tudo virou orixá. Então aqui tudo orixá ganhou poderes ou significados ou funções ou atribuições que não tinha, ele passou a ter. Por quê? Porque tudo tinha que ser um orixá. Então esse processo da orixalização. Olha só, foi bom e foi ruim, tá certo? Mas depois, quando veio as pessoas trazendo informações, olha gente, não é assim, né? Quando começaram a tratar, o que aconteceu? Por que mudou, né? Porque começaram a aparecer pessoas, antropólogos ou pesquisadores, que começaram a tratar essa religião de forma séria, e não mais como um fetichismo, tá certo, né? Então, eles começaram a tratar e a analisar, procurar saber qual é a teologia. O Drewall, tem o livro do Drewall aqui. O Drewall foi outro grande pesquisador. Tem aquela maluca também da Judith Gleason. Tem várias pessoas começaram a tratar essa religião como religião, com seriedade, procurar entender o que as pessoas falavam, procurar criticar. Teve o Basco também, não pego o livro do Basco. Tem o Basco lá. Esqueci de pegar vários ali, eu já citei vários que eu esqueci de trazer para cá. Newmark, aí pega, né? Então essas pessoas foram lá pesquisar, né, o Drewall, os caras com seriedade, aí começaram a ver, olha, gente, tem uma religião aqui, olha, tem isso aqui, olha, o entendimento é esse, começaram a mostrar ritos, e em vez de falar assim, escultua uma pedra, né? Teve gente que fez isso, quando você pega alguns livros aí, tem um livro o livro que eu dou como exemplo negativo, né? Fancies, fetiche, eu não lembro quem foi o cara lá, que ele fala sobre fetiches, né? Ele fala isso, né? Então, assim, dão exemplos ruins, né? Eles cultuam uma pedra. Não é verdade, né? Ninguém cultua uma pedra. Você usava a pedra como local para fazer as coisas. As pessoas não entendiam. Aí o cara falava, né? Existe um mito que diz o seguinte: o cara tá lá pagando o cara para traduzir, aí ele queria ouvir uma coisa. Aí o cara de lá, essa história é velha, né? Mas eu vou repetir. Aí o cara que é o tradutor, o intermediário deles lá na nação, o que ele fazia? Ele falava para ele as coisas que aquele cara queria ouvir. Se aquele cara queria ouvir ele falava que era A. Ele não sabia língua, não sabia nada, né? Aí isso começou a mudar. Então ele falava o que o cara queria ouvir para que ele continuasse sendo empregado e recebendo dinheiro. Muita gente foi enganada. Aquele cara tá nem aí se o cara está escrevendo certo. Não tá nem aí se o cara está escrevendo certo ou errado sobre ele. O cara não interessa para ele, ele queria ganhar o dinheiro dele, né? Aí quando as pessoas começaram a aprender como foi conviver lá, parará, fazer pesquisa decente, como é que tratar aquela cultura como cultura mesmo, porque na verdade os primeiros que não se trataram como povo, como cultura, foram eles mesmos, que se destruíram lá. Eles tinham uma sociedade bastante evoluída, bastante organizada, bastante religiosa, e eles se destruíram, eles se autodestruíram, beleza? Não foram os outros não, foram eles que se autodestruíram. Mas quando esse pessoal de fora começou a descobrir coisas, cara, coisas. E começaram também, bem tardiamente, a aparecer os primeiros Yorubá, que começaram a ter educação acadêmica, né? Tá certo? O Idom foi um deles, o Awá foi outro, o Abimbolá, começaram, vamos fazer pesquisas decentes sobre nós mesmos, vamos fazer arqueologia, vamos fazer pesquisa, vamos fazer antropologia, começaram a trazer de volta os conhecimentos que eles já tinham quase jogado fora, quase perdido, né? Algum processo muito grande. E aí eles começaram a trazer informações novas, quando surgiram essas pessoas escrevendo, divulgando, não é bem assim, não é bem assim. O Embit veio nesse negócio, o Parreira não era africano. Teve outro alemão que fez um trabalho muito interessante, né? Tá lá, eu esqueci de citar aqui. Então trouxeram. E começaram a trazer informações novas. Então, nessas informações novas sumiram, olha, gente, na verdade, o supernatural é um pouco maior, então, com os elementos novos. O próprio Bimbolá que trouxe, olha, o cosmo urubá, na realidade, é formado por isso aqui. Papai trouxe os elementos. Aí surgiram outras coisas e não é mais só orixá, aquela coisa lá, tá certo? Então, esta foi a origem disso, tá certo, né? Então, deixa eu ver se eu simplifico. Então, era isso. Tá bom? Espero que tenha entendido. Então, quem não sabia, temos um Deus Supremo, que é o mesmo Deus Supremo de todo mundo. O do Mário é o mesmo Deus Supremo, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.